Então, pessoal, hoje o primeiro papo reto, a gente vai falar sobre refatoração de código. Então, todos que já estão aqui na sala já me conhecem. A minha origem é o desenvolvimento, sou desenvolvedor. Entretanto, eu estou trabalhando de um ano para cá, uns 2 anos para cá, com processo, gestão de projetos. Mas as minhas origens é o desenvolvimento, né? E essa conversa aqui é para aquelas pessoas que têm algum... Eu vou passar a minha experiência, né? Relacionado a desenvolvedores que têm problema com a manutenção no código, né? Nos nossos produtos. Então, essa apresentação ela vai mostrar algumas práticas de como tornar o nosso código melhorar a legibilidade do nosso código. Então, o objetivo é a gente arrumar a nossa cozinha, tá certo? Algumas práticas, algumas técnicas, dicas para que arrume o nosso código. Quando a gente começa a falar em refatoração, as pessoas elas dizem que não tem tempo para refatorar. Não tenho tempo, eu estou sobrecarregado e tal. O fato é que a refatoração ela melhora o teu produto. Ela reduz o teu tempo de resposta para a implementação de novas funcionalidades. Certo? Então, às vezes, a gente fica muito focado fazendo de uma maneira que não é a mais correta, despendendo um esforço maior, tendo um desgaste maior, não questionando o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é uma das dicas para o cara que está pensando em refatorar, ele tem que se questionar. O jeito que eu estou fazendo é a melhor forma de se fazer? Eu estou evitando aqui desperdício de esforço? Certo? As pessoas aqui na empresa dizem o seguinte, né? Puxa vida, mas eu entrei aqui na empresa e eu aprendi desse jeito. Né? Mas será que o jeito que tu aprendeu foi o jeito certo? Esse questionamento tem que vir à tona, pessoal. É aí onde a gente se torna melhor, né? O fato é que na refatoração de código, você tem algumas armadilhas. Eu acho que a pior armadilha na refatoração é a cultura do desenvolvedor. Que ele diz o seguinte, o cara sai da universidade, o cara sai de uma academia do programador, motivadão, entra dentro do produto, né? Começa a trabalhar num determinado produto, e ele motivado em querendo melhorar, vendo que aquele código não segue os princípios da programação orientada a objeto e tudo mais. E aí, quando ele refatora, ele acaba... Porque o código ruim, ele tem várias características, características negativas, que o problema de um autoacoplamento, que você mexe numa parte do código, dá problema em outra parte do código. Então, o cara novo, né, o desenvolvedor novo, ele entra para tentar fazer melhor, e o que acontece é que ele gera bug numa outra parte do sistema. E a cultura do desenvolvimento diz o seguinte, cara, se está funcionando, não mexe. Mesmo que esteja feio esse código aí, mesmo que esteja ruim a manutenção, a legibilidade, mas não mexe. Então, naquele momento, o desenvolvedor, que estava com uma iniciativa de melhorar o código, ele acaba morrendo ali, né? Aquela iniciativa, aquele programador com ideias, né, diferentes acaba ficando. Então, armadilhas existem na refatoração e a gente tem que tomar cuidado. Uma das técnicas que evitam essas armadilhas é a gente criar testes automatizados, que é assunto para um próximo papo reto aí, tá certo? Então, acima de tudo, pessoal, para fazer a refatoração, o cara tem que ter coragem. A coragem é um dos valores do Scrum, da revisão do Scrum agora, ela tem que estar dentro do desenvolvedor. E a coragem começa a fazer parte também dos valores que muda a cultura do desenvolvimento. Tá certo? Eu gosto desse slide aqui, né? Porque com coragem, certo? Sabendo das armadilhas, a gente, refatorando,
nós nos tornamos mais produtivos. É legal esse slide aqui, que ele chega a ser engraçado, porque o cachorrinho, ele dá uma olhada, ó. Ele pega e olha para trás assim, ó. E daí ele ainda se abaixa para ir mais rápido. Mas é isso que vai acontecer com os nossos times, pessoal. Quando nós trabalhamos com Scrum, sem técnicas de engenharia, nós acabamos caindo num anti-pattern chamado Scrum flácido. A agilidade, ela não, como é que eu posso dizer? Ela se torna mais frágil. Nós não somos ágeis na essência. Então, quando nós misturamos práticas de engenharia práticas de engenharia ágeis com a gestão de projetos ágil, nós nos tornamos mais produtivos. Então, a refatoração é uma das práticas do XP, certo? E que ela está embutida no TDD, que pode ser assunto também para um outro bate-papo. O que é a refatoração? A refatoração, ela muda a parte interna do software. É uma mudança na parte interna do software. Detalhe, não pode mudar o comportamento do sistema. E aí é onde que se torna difícil de justificar para os nossos gestores, para a direção. Puxa vida, você quer fazer uma mudança, você quer aí colocar algo no teu backlog para tu fazer e que não vai agregar nenhum valor, nenhuma funcionalidade nova no nosso produto. É difícil de eles entenderem. E a dica aqui é a seguinte, cara, nós refatorando, nós vamos ser mais rápidos. Nós vamos reduzir o nosso tempo de resposta numa próxima entrega. Então, essa é a forma de a gente vender uma refatoração. O princípio da refatoração é o seguinte: uma refatoração leva a outra refatoração, que leva a outra refatoração, e assim por diante. O Martin Fowler escreveu um livro, que eu vou passar para vocês, chamado Padrões de Refatoração. Refatoração é melhorando o projeto de software, São mais de 80 padrões de refatoração. O que eu vou passar hoje no Papo Reto são os mais conhecidos, e que têm assim, um resultado mais rápido. E eu vou mostrar aqui na prática para vocês que um padrão chama o outro. O fato é um de cada vez. E aí entra num conceito chamado baby steps. Nós temos que dar passos pequenos quando nós estamos na refatoração. Nós não podemos ficar agoniado, né, em já querer pegar uma classe ruim e refatorar ela num todo. Não. Vai por partes, com passos pequenos. E aí, com o passar do tempo, com a experiência de refatoração e o conhecimento daquela classe, das regras de negócio daquela classe, porque quando você vai refatorando, você vai aprendendo sobre aquilo. Você vai dando passos maiores. Aí você consegue ter um escopo maior de refatoração. Mas no início, começar com pequenos passos. Tá certo? O Martin Fowler também ele fala no livro dele sobre a metáfora dos dois chapéus, que é o seguinte: quando o desenvolvedor tem o chapéu do desenvolvedor e o chapéu do refatorador. O chapéu do desenvolvedor de novas funcionalidades, vamos dar um exemplo. Caiu uma história no sprint. O desenvolvedor coloca o chapéu de desenvolvedor de novas funcionalidades. Ele desenvolve essa nova funcionalidade. Aí ele tira esse chapéu e coloca o chapéu de refatorador. Ok. A partir do momento que ele está refatorando, ele não está implementando funcionalidade. Ele não está fazendo coisa nova, ele só está melhorando a qualidade. Ok. Foi lá, finalizou a refatoração. A partir do momento que ele
isso de uma funcionalidade nova. Detalhe, agora eu tenho uma funcionalidade que já existe, é legado, e eu quero entender sobre ela. Coloca o chapéu de refatorador, refatora, entende sobre aquela nova funcionalidade, implementa novas funcionalidades. Puxa vida, mas entrega aquela funcionalidade, e aí depois você volta novamente a refatorar ela. Então, a mensagem que essa metáfora passa é o seguinte: quando você está desenvolvendo novas funcionalidades, desenvolva novas funcionalidades, não refatore. Quando você está refatorando, não desenvolva novas funcionalidades. Legal? Isso é bem importante, pessoal, bem importante. Com isso você consegue dar foco no teu trabalho. Você não perde o objetivo. E quando que a gente deve refatorar, né? Quando a gente vai acrescentar funções, quando a gente vai consertar uma falha, quando tem um bug, ou até mesmo quando vai fazer a revisão do código. Tá certo? Então, quando o cara começa a ficar experiente na refatoração, e o Martin Fowler coloca isso, com o passar do tempo, para eu entender código, eu ia refatorando. Eu tinha que dar manutenção no módulo de um sistema, eu começava a refatorar aquele código, e automaticamente ele aprendia sobre aquilo. Então, existem 3 momentos. A gente pode refatorar quando a gente acrescenta funções, quando a gente implementa histórias, quando a gente conserta uma falha, um bug, a gente aproveita para refatorar, ou até mesmo para entender sobre aquele código que está acontecendo. A gente procura por partes ruins dentro do código. E existem padrões. O Martin Fowler também coloca em alguns padrões dessas. Ele conseguiu identificar, categorizar, classificar o que ele chama de bad smell. Então, e esse nome bad smell foi quando ele estava escrevendo esse livro. Ele tinha uma filhinha pequena e ele tinha que limpar a filha dele. E aí, quando ele tinha que limpar a filha dele, ele ia lá trocar a fralda e tal, ele fazia uma careta, né? Aquele fedor ali e tal. E ele fazia uma careta. E esse era o mesmo comportamento que ele tinha quando ele se deparava com um código ruim. Quando ele via um código ruim, né? Ele também fazia aquela careta. Então, ele nomeou como um bad smell. Tá certo? Então, são vários bad smells que ele classificou. Código duplicado, obsessão primitiva, campo temporário, comando switch, cadeias de mensagens, método longo. E eu selecionei aqui os que eu identifico, o que eu identifiquei nos projetos de refatoração que a gente fez aqui dentro da empresa, os que aparecem com mais frequência, que é a classe grande, o método longo, comandos switch, código duplicado. Esses aí são os top 10, tá certo? Então, quando você se depara com um código com estas características, o que você tem que fazer? Refatorar. Bem, Hash, mas legal. Mas como é que eu vou fazer isso? E é o que é a proposta do Papo Reto de hoje. Mostrar, com base num bad smell, qual o padrão de refatoração que você tem que aplicar para que possa corrigir esse problema. Então, uma característica do código duplicado é a seguinte: o código aparecendo em mais de um lugar. Vocês acham que tem código duplicado nos produtos que vocês trabalham? Estou fazendo uma pergunta. Tem. Legal. Então, uma boa oportunidade para a gente fazer, né, começar a nossa refatoração. E método longo? Também? Também, Sal? Legal. Então, olha só. Como é que a gente faz para saber, né? Não é apenas para ver se o método está fazendo muita coisa, né? Se ele tem muitos parâmetros, se o método tem muitos parâmetros, e se ele tem muitas variáveis temporárias, já se torna difícil de fazer a manutenção nesse cara.
Uma métrica legal para saber se o método está num tamanho ideal é que se ele cabe na tua tela, do início ao fim, sem precisar fazer o scroll, sem utilizar a barra de rolagem. Então você consegue perceber, aí você percebe que um método ele tá legal, tá num tamanho legal. A manutenção dele tá massa. Tá certo? Comentários. Esse aqui é até um assunto polêmico, mas depois eu vou mostrar para vocês. Algumas pessoas falam que, puxa vida, comentário, eu li no livro do Clean Code que comentários eram ruins. Né? Comentário é ruim quando ele se torna redundante. Se o código, por si só, já demonstra o que está sendo, se já revela o que ele está fazendo, não precisa de comentário. Mas quando você tem um código ruim, uma classe grande, um método muito grande, os comentários é uma ferramenta muito boa. Você consegue ter o entendimento daquilo. Tá certo? Um outro bad smell, classes grandes. Características, né? O que leva a gente a ter classes grandes dentro da nossa aplicação? Classes auxiliares, helper XML, helper DB, manager, tudo classes auxiliares, elas tendem a crescer porque ela é um saco de funções. Dentro dessa classe você vai colocando um monte de coisa. Você faz tratamento de data, você faz tratamento de SQL, você faz tratamento de XML, você faz tratamento de arquivo, você faz tratamento web services. Cara, evitem as classes managers, certo? A tendência dela é que ela cresça de maneira desordenada. A classe grande também é quando você tem a coesão baixa. Coesão baixa é o seguinte, pessoal. A classe ela está fazendo muita coisa. Então ela perde a coesão. Quanto mais alto for a coesão, mais específico é o trabalho dela e melhor vai ser a manutenção e a legibilidade, o entendimento daquela classe. Certo? Então, isso é um dos princípios da orientação a objetos. A gente tem que evitar o alto acoplamento e a baixa coesão. Tá certo? A dica é a seguinte: se a tua classe possui muitos métodos e esses métodos longos, o que você tem que fazer é pega um pedaço da classe e vai refatorando este pedaço. Teve um treinamento que eu dei pro time do NFSE e eles tinham uma classe chamada Process Input Documents, certo? E essa classe, ela tinha vários processos, certo? Em resumo, o que ela fazia? Ela pegava, nós trabalhamos com tipos de processos, né? Processo de envio de uma NFSC, o processo de cancelamento de uma NFSC. E essa classe, ela pegava os arquivos de um determinado RP, de uma integração, e processava eles. Fazia validações, jogava na base de dados, chamava web services, um monte de coisa, certo? O detalhe aqui é o seguinte: essa classe ela começou pequena. Aí, ela foi aumentando e ficou com 5.000 linhas. No processo de envio, aqui, vocês percebam que eu tenho, na linha 200 começa o método, e daí tem aqui, o método era grande mesmo, mas ele tinha alguns métodos privados também, vai até o 3058, meu Deus. O detalhe aqui é o seguinte: quando o desenvolvedor tinha que mexer na Process Input Document, no processo de envio, arrepiava os cabelos dele, certo? Todo mundo fugia desse cara. Aí tinha um cara só, que era o cara mais velho do produto, que dava manutenção nisso, senão dava treta. Aí, os outros desenvolvedores não conseguiam evoluir. Quem tinha o domínio era apenas um desenvolvedor, e os demais não conseguiam evoluir, não conseguiam ajudar, era gargalo.
se denomina aí um dos assim, principais problemas, né, de um projeto. Gargalo, centralização, a não evolução do time. Tá certo? Então, classe grande, métodos muito grande, o que a gente faz? Pega um pedaço, agrupa um pedaço da classe e começa a fazer a refatoração nesse pedaço. E foi o que a gente fez nesse treinamento. A gente pegou o processo de envio e refatorou o processo de envio. Aí depois nós refatoramos o processo de impressão, de cancelamento e tal. Legal? Quando a gente tem assim, pessoal, e a gente não se questiona, entra com um pensamento de eu aprendi desse jeito, eu vou fazer assim, um novo processo, um processo de inutilização aqui, o desenvolvedor, ele iria, olha só, eu não consigo, ali no processo de envio, por exemplo, assim, uma nova versão do nosso software, nós vamos homologar agora a inutilização de NFSC. Os nossos órgãos aí, públicos pediram agora a inutilização, a possibilidade de inutilizar NFSC. O que ia acontecer aqui é o cara copiar e colar, aumentando a classe Process Input Documents, tá certo? Dificultando a nossa manutenção. Então, essa é recorrentemente nós temos que se perguntar se o que nós estamos fazendo é a melhor maneira. Essa classe, ela implementava um padrão chamado Megazord. Embaixo aqui tem um endereço desse padrão, no Gamb Design Patterns. Ele é muito conhecido entre programadores. E é bem engraçado também. Espero que vocês não utilizem dessas práticas aí, tá? Mas depois digita no Google lá Gamb Design Patterns e vai em Megazord. Vocês vão ver que tem todas as características implementadas, né? Tinha, pelo menos, né? Na classe Process Input Documents. Dando esse treinamento, né? Uma parte engraçada aqui. Esse livro aqui, pessoal, não existe, né? Esse livro não existe. Mas dando esse treinamento, e eu deixei esse slide aqui porque foi engraçado, porque quando eu mostrei esse slide, um desenvolvedor falou, eu já li esse livro. Deu, cara, como assim, cara? É uma brincadeira, é uma piada, bicho. Mas o cara era tão agoniado que ele já tinha falado que tinha lido o livro. É uma anta, né? O cara era uma anta também. Legal? Então, pessoal, olha só. Foi com base nesse livro, Refatoração, Aperfeiçoando o Projeto de Código Existente, do Martin Fowler. A empresa comprou esse livro aqui, tem na biblioteca, depois eu vou passar o endereço para vocês também, junto com a apresentação. E ele coloca aqui mais de 80 padrões de refatoração. Com base nos bad smells, ele define um resumo daquela refatoração, a motivação, por que você tem que fazer aquilo, a mecânica, um passo a passo de como você fazer essa refatoração. E aí, nesse livro também mostra exemplos. Na apresentação, pessoal, eu vou falar no nome, uma motivação, a mecânica, juntamente com o exemplo, tá certo? Primeira categoria, compondo métodos. O mais conhecido, pessoal, dos desenvolvedores é o extrair método. Olha só, existe um fragmento de código que poderia ser agrupado para tornar a lógica mais fácil de ser entendida. Pegue esse fragmento, crie um método que explique o propósito dele, dê nome para esse pedaço de código. Davi, o que está fazendo esse método, Davi? Exibir o extrato. Não vale essa resposta, Davi. Quero mais detalhes. Ok, ele está escrevendo lançamentos. O que mais que ele escreve, Davi? O quê? Saldo, nome do cliente. Lá em cima também, Davi. O que ele está escrevendo lá em cima? Lá? Está dizendo, né, que é o extrato, a partir dali vai ser o extrato. Deixa eu facilitar a tua vida, Davi. O exibir extrato, ele imprime um cabeçalho,
ele imprime os detalhes do extrato e ele imprime um rodapé. O comentário aqui não ajudou? Ajudou, né? Ficou mais fácil de a gente entender agora aí o que faz esse texto de código. Se nós utilizar agora um padrão de refatoração, extrair método, a gente vai perceber que os comentários ficarão redundantes. Aí sim, depois da refatoração, é que a gente capa fora os nossos comentários. Legal? Então, isso é um bad smell. O comentário está sendo redundante com o que está fazendo o código, com o que o código está mostrando. Legal? Então, show de bola. Dica: antes de refatorar, comenta, entende sobre aquilo. Depois que refatora, tira fora. Alguns podem dizer, hash, isso é um detalhe. Essa aqui é uma atriz de Hollywood, né? Vocês conhecem ela ou não? Ela fez Os Miseráveis, O Diabo Veste Prada. Ela é bonita, né? É ou não é? Mas percebam que na figura ao lado, né? Ela tem um problema. Na parte que na direita de vocês aí, né? O que está de errado nela? Sem a pestana dela, né, Mariane? Tá sem as pestanas, tá certo. Legal. É um detalhe, né, Mariane? Mas que faz toda a diferença. E se vocês não entenderam, pessoal, a importância dos detalhes, cuidado, pessoal. Então, a minha apresentação, eu vou falar bastante nisso. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Tá certo? Vamos pular agora para um próximo padrão? Introduzir variável explicativa? Vamos lá. Qual é a motivação? Se você tem uma expressão muito complicada dentro de uma condição, dentro de um while, dentro de um if, coloque a expressão ou partes dela em uma variável temporária, cujo único objetivo é explicar o seu propósito. Vamos lá, então. Aqui é a expressão. Tá certo? Legal. Então, criamos uma variável e jogamos essa expressão para dentro dela. Damos nome a essa expressão. Então, se bandeira 2, a distância vai ser multiplicado, tal. Está fazendo o cálculo da corrida aqui. Legal? Alternativa. Também é interessante optar por uma extração de método para aumentar a possibilidade de reuso. Olha só que legal, um padrão chamando o outro. O extrair método, e agora eu estou colocando introduzir uma variável explicativa. Vamos lá, então. Fiz isso. Criei, extraí para método. E eu posso reutilizar esse método em um outro método dentro da minha classe. Legal? Substituir variável temporária por consulta. Esse padrão, ele é muito importante, porque quando você começa a refatorar, extrair método, e você começa a passar parâmetros na tua extração de método, não sei se vocês já tiveram isso, passaram por isso, é que vocês têm que aplicar esse outro padrãozinho aqui, que é o substituir variável temporária por consulta. Legal? Então, olha lá. Você está usando uma variável temporária para armazenar o resultado de uma expressão, extrai a expressão para um método, substitua as referências àquela variável da seguinte maneira. Eu tenho uma expressão, quantidade multiplicado pelo preço do item, atributos privados da minha classe aqui nesse exemplo. O que eu faço? Extraio isso para dentro de uma função, de um método, get preço base, e aí todas as referências à variável preço base eu substituo por esse método. Legal? Treinamento passado, alguém perguntou assim, Hash, mas olha só, fazendo dessa forma, a todo momento eu fico fazendo cálculo, eu não vou ter perca de desempenho da minha aplicação? Pessoal, isso aqui é um cálculo matemático.
Eu não estou acessando nenhum arquivo, eu não estou acessando nenhum serviço distribuído, eu não estou acessando nada. Eu estou fazendo um cálculo. Isso aqui, hoje, para os nossos recursos, não é nada. Tá certo? Talvez em JavaScript isso aqui, nós teríamos que ter um pouquinho mais de atenção, né? Para a gente, talvez, navegar lá na árvore Doom tem um custo maior. Mas hoje, para a tecnologia que nós trabalhamos, com vários gigas em nossos servidores, isso aqui não é nada. Legal? Outro padrão, dividir variável temporária. Você tem uma variável temporária que, mais de uma vez, recebe uma atribuição. Crie uma variável temporária para cada atribuição. Olha só, o problema está aqui. O temp, ele recebe a expressão, o resultado da expressão peso da lata dividido por peso da dose. O temp recebe temp multiplicado por proteínas por dose. Temp recebe preço pote dividido por temp. Return temp. Está confuso, né? Então vamos lá. Primeiro o que a gente faz? Vamos criar, então, vamos dar um nome melhor para essa nossa variável temp. Doses. Eu tenho a quantidade de doses com base no peso da lata pelo peso da dose. Muito bem. Vou agora criar uma outra variável. Proteínas, que é doses multiplicado por proteínas por dose. E eu tenho preço por proteína, que é o preço do pote dividido pela quantidade de proteínas. Legal? Melhorou a legibilidade. Uma refatoração chama a outra. Podemos agora utilizar os padrões extrair paramétodos e substituir variável temporária por consulta, melhorando a legibilidade e aumentando a possibilidade de reuso. Percebam, pessoal, eu fiz uma refatoração, que é essa daqui, olha só, esqueci o nome. Dividir variável temporária. E agora eu vou aplicar outros dois padrões. Extrair paramétodos e substituir variável temporária. Por consulta. Olha lá. Get doses. Get total de proteínas. Percebam que o calcular preço por proteína nem chama mais o get doses. Quem está chamando é o get total por proteína. Substituo uma variável temporária por consulta. E agora eu vou melhorar aqui, né? Vou simplificar. Eu não quero mais essa variável preço por proteína. Eu já quero o nome do método por si só já diz para nós, né? Calcular preço por proteína. Como é que é? É o preço do pote dividido pelo total de proteínas. Legal? Utilizamos 3 tipos de refatorações aqui. 3 padrões. Vamos conhecer outra? Remover atribuições a parâmetros. Esse aqui acontece bastante aqui na empresa. O código faz atribuições a parâmetros. Utiliza uma variável temporária no lugar de uma atribuição. Então, olha só. Problema aqui, né? Eu estou passando um parâmetro, o compra, e eu estou mudando o valor deste objeto, eu estou mudando o estado do objeto que está sendo passado por parâmetro. Esse é um bad smell. O que nós temos que fazer? Aplicar um padrão de refatoração. O que a gente faz? Tira o void, retorna. Quem vai fazer essa atribuição é um outro método. Então, olha só. O que nós estamos fazendo aqui? Ele vai retornar o 10% aí, né? Se não, se a quantidade de produtos não for maior que 60, ele não vai dar desconto. Beleza. Quem faz isso, então, pessoal, é um outro método. Então, quando eu instanciar um objeto compra, aí sim eu vou lá e vou modificar, vou dar 10% no valor dele, em um outro lugar, num código cliente, né? Quem chamar esse meu método get desconto. Tá certo? Então, isso aqui, pessoal, dificulta demais a manutenção ou até mesmo quando você tenta procurar um problema dentro da tua aplicação, para você achar um bug dentro da tua aplicação.
Porque se você passa objetos por várias classes, ele fica mudando. Em cada classe, em cada método, você fica mudando aquele teu objeto. Você não sabe você não sabe quem é em que momento que muda aquele objeto, certo? É bem complicado. Substituir números mágicos por constantes. Então, olha só. Eu tenho aqui a minha classe física e o método getEnergiaPotencial. 9.81. O que seria isso? O cara que desenvolveu isso aqui, com certeza sabe. Mas o cara que vai dar manutenção, geralmente não é o cara que desenvolveu, ele não sabe. E esse aqui é um bad smell, que são os números mágicos. O que a gente tem que fazer? Cria uma constante, dá nome a ela e joga este valor para dentro dessa constante. Melhorou, né? É a gravidade, cara. Pô, mas velho, mas tu não sabe que 9.81 é a gravidade? É o valor da gravidade? Não sabia. Legal? Renomear método. O nome de um método não está revelando seu propósito. E aqui também se aplica a variáveis. Renomear variáveis, tá? O método, o nome do método, o nome da classe, o nome do atributo, ele tem que revelar a intenção dele. O cara tem que ler o que está no método e ele tem que entender o que faz aquilo de uma maneira macro. Legal? Então, olha só. Processar. Processar o quê, meu Deus do céu? Processar folha de pagamento. É entendível. Outra pergunta que me fizeram. Hash, mas às vezes não fica muito grande o nome do método? Mas o nome dessa classe está ficando muito grande. Se eu tentar colocar aqui de maneira... É um bad smell. Ele está te dizendo que aquela classe ou aquele método está fazendo muita coisa. Se está ruim de você dar o nome de um método, significa que aquele método está fazendo muita coisa. Então, fica ligado. Tá certo? Preservar o objeto inteiro. Você está lendo diversos valores de um objeto e passando esses valores como parâmetros de uma chamada de método. Em vez de fazer isso, envie o objeto inteiro. Então, olha só. Eu tenho o meu objeto notas parciais, eu estou pegando a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4 e jogando para dentro de variáveis, e eu estou passando essas variáveis, no meu método calcular média. E se houver uma modificação, a inclusão de mais uma nota, a gente vai estar mudando a assinatura do método. E quando a gente muda a assinatura de método, a gente tem que fazer uma refatoração em outros momentos que invoquem esse método, tá certo? Aí a gente tem problema de manutenção. Ó, o que a gente faz? Não fica quebrando, pegando essas informações desse objeto. Passa o objeto inteiro. Legal? Substituir método por objeto método. Quando você quer refatorar legado, essa aqui é uma das principais refatorações que tem. Geralmente, em classes grandes, nós utilizamos esse cara aqui. O bad smell, classes grandes, é esse cara que a gente tem que utilizar. Não é extrair método. Não é o extrair método. Quando a gente tem classes grandes, se nós extrairmos métodos, nós vamos criar mais classes grandes. Certo? Então, a jogada, quando a gente tem um bad smell classe grande, a gente utiliza esse padrão de refatoração. Substituir método por objeto método. Como assim objeto método? Método em uma outra classe, pessoal. Você tem um método longo que usa variáveis locais, de um modo que você não pode aplicar o extrair método. Se você aplicar o extrair método, vai ficar criando variáveis utilizando ref, alt, tudo aquelas coisas. Transforme o método em um objeto, de modo que todas as variáveis locais, detalhe, o que era variável local em uma classe, ele se torna atributos desta nova classe. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho a minha classe conta, certo? Tenho o método getGamma. Eu peguei esse exemplo do livro, pessoal, então, e no livro estava assim, por favor, não perguntem a lógica desse método. Mas é apenas um exemplo didático.
você tem parâmetros aqui. Valor de entrada, a quantidade, o ano corrente. E aqui ele pega o cálculo do valor importante 1, ele pega a variável do 2, faz uma mutreta aqui, e aí o getDelta. Tá certo? Muito bem. O que a gente faz? Pega os parâmetros do método e cria atributos em uma outra classe. Show. Cria um método construtor para essa nova classe que nós criamos. Detalhe, muito importante. Passa o objeto que você criou. Então, olha só, a conta, em algum momento, eu vou ter que passar a referência para esse valorzinho aqui. Porque aqui dentro, pessoal, olha só, eu quero utilizar um método getDelta. Então, é bem importante passar aqui a instância. Crio o método calcular, pego aquele trecho de código e jogo para dentro do calcular. Detalhe, o que antes era parâmetros, eu estou agora fazendo menção aos meus atributos. Tá vendo? E tá vendo aqui, ó, o porquê de passar o objeto conta? Porque eu tenho acesso aos métodos da classe conta, ao meu getDelta, aqui, ó. Legal? Então, isso é bem importante. Show de bola. Olha como fica a chamada agora no meu método getGamma da classe conta. Return new gamma, passando this, que é o objeto conta, valor de entrada, quantidade, ano corrente. Ponto calcular. Legal. Agora, olha só o que a gente faz. Vamos refatorar utilizando os outros padrões que eu mostrei anteriormente para vocês. Substituir variável temporária por consulta, extrair método, simplificar condições. Vamos lá? Vamos por partes. Lembre-se de tudo. Passos de bebê. Eu não quero refatorar tudo numa paulada só. Eu vou refatorar só o que diz menção ao valor importante 1. Beleza? Então tá bom. Vamos lá então. Crio o meu método getValorImportante1. Show de bola. Modifico as variáveis temporárias por consulta. Vou agora modificar o valor importante 2. Crio o meu métodozinho específico. Extraio para um novo método, getValorImportante2. Muito bem. Faço as devidas modificações. E agora eu vou fazer o cálculo do valor importante 3. getValorImportante3. Aqui, pessoal, olha só como melhorou a legibilidade. O que faz o calcular da classe gama é o valor importante 3 menos o valor importante 2, que é multiplicado pelo valor importante 1. Legal? E aqui está os trechinhos de código. Detalhe, esses caras aqui agora, ó, ficou muito mais fácil de testar, de criar testes unitários para eles. Às vezes, a gente tem que, código legado, a gente tem que refatorar antes de criar os testes unitários. Vamos para uma outra categoria agora, que é a refatorando classes. A gente viu compondo métodos. Agora a gente vai ver refatorando classes. É uma outra categoria que o Martin Fowler coloca no livro dele. Extrair classe. Você tem uma classe que ela está perdendo a coesão, ela está fazendo coisa demais. Fazendo um trabalho que poderia ser feito por 2 ou mais classes. Crie uma nova classe e mova os campos e métodos dessa classe. Então, olha só, eu tenho a classe Security. No construtor dela, eu estou chamando o LoadRules. Pego esse trecho de código, crio uma nova classe. Security Rules Loader. E movo o método específico para ela.
Ocultar delegação. Uma classe referencia uma outra classe delegada por um objeto. Crie métodos no servidor, que seria a classe que está chamando um método de uma outra propriedade, para ocultar a delegação. Deixa eu mostrar para vocês. Cliente.carteira.total. A regra aqui é a seguinte, você não pode, isso aqui é um Bedesmel, você não pode navegar no teu grafo de objetos. Legal? Você não pode fazer assim, ó, cliente.carteira.retirar dinheiro. Não. O que você faz aqui é dentro do método pagar, lá na minha classe cliente, que eu vou fazer essa verificação. E aí eu não preciso navegar no grafo. Ou seja, pessoal, eu não posso fazer assim, ó, cliente.carteira.total. Não, eu posso fazer cliente.total. Aí sim. Ô, Hash, mas assim, lá no nosso produto a gente faz isso, cara. Vários. A gente perde a manutenção, pessoal. A gente perde na manutenção. Isso é um comportamento. E aí a gente chama das conversas dos objetos. Quando a gente entra em orientação a objeto, a gente fala nisso. Apenas a classe tem permissão para mudar os seus atributos. E aqui o que eu estou fazendo, eu estou modificando o valor a partir de uma outra classe. Então isso acaba sendo prejudicial. Substituindo o construtor por método fábrica. Você tem muitos construtores que fazem coisas diferentes. Utilize método fábrica para tornar mais intuitiva a criação. Então eu tenho 3 construtores, passando um parâmetro, 2 e 3 parâmetros. O que eu faço? Crio um método que denomine a regra, que define uma regra de negócio desse meu objeto. Então, quando você passa apenas um parâmetro no construtor, ele está criando um triângulo equilátero. Quando você passa 2 parâmetros, você está criando um triângulo isósceles. E quando você está criando um triângulo com 3 parâmetros, um escaleno. E aí você deixa disponível para os clientes dessa classe apenas esses métodos fábrica. Porque o construtor, você deixa ele privado. Tá certo? Torna o cara privado e disponibiliza. É uma maneira padronizada de criar objetos do escaleno, isósceles ou equilátero. Legal? Isso aqui a gente utiliza quando a gente quer fazer configurações. Quando a gente quer trabalhar com, por exemplo, quando nós trabalhamos com teste data builders, Thiago, é importante esse padrão aqui. Criar um usuário inválido, por exemplo. É legal a gente já definir, não deixar que as pessoas instanciem o objeto e configurem. Já cria um método já dizendo, o usuário está inválido. Então, quando a gente trabalha com o padrão teste data builders, esse padrãozinho aqui de refatoração é bem importante. Criar template method. Nós temos métodos em subclasses diferentes que executam passos semelhantes, na mesma ordem, mas esses passos, alguns são diferentes. Utilize um template method para eliminar a duplicação. Eu tenho a minha máquina de café e eu tenho a minha máquina de chá. Ambas fervem água e colocam na xícara. Entretanto, uma passa café, a outra mergulha chá. Uma coloca açúcar, a outra coloca limão. Elas fazem coisas parecidas, mas algumas elas fazem coisas iguais e outras parecidas. O problema aqui, pessoal, é código duplicado aqui no ferver água e código duplicado aqui no colocar xícara. Utilizamos um padrão de projeto para resolver isso. Template method. Cria-se uma classe abstrata, máquina de bebida quente. Cria-se 2 métodos abstratos, condimentar, fazer infusão. Nas classes filhas, sobrescreve esses métodos.
condimentar e fazer infusão. Então, olha só, máquina de bebida quente, os dois métodos abstratos que eu tinha comentado com vocês. Nas classes filhas, fazer infusão da máquina de café é passando o café e colocando açúcar no condimentar. Na máquina de chá, é mergulhando o chá e colocando limão. Legal? Mas, Hash, é mais fácil copiar e colar e criar. E se tivesse agora aqui uma máquina de fazer suco? Cara, é mais fácil, eu aprendi a copiar e colar. Duplica o código, duplica. Mas é mais fácil. Mas será que é o mais correto? Será que é o mais sustentável para as nossas aplicações? Ficar copiando e colando? Será que programar é copiar e colar, galera? Encapsular coleção. Um método retorna uma coleção. Faça-o retornar uma visão apenas de leitura e forneça métodos de adição e remoção. Então, olha só, eu tenho a minha biblioteca e eu tenho os meus livros. E eu estou adicionando, dentro dessa biblioteca, uma lista de livros. Mas eu estou atribuindo apenas uma referência. Isso é o problema, pessoal. Eu estou adicionando, eu estou trabalhando com um método ADD nativo da classe list. Ok? Como que a gente faz para resolver isso? Na biblioteca, ao invés de eu tornar a minha propriedade pública, eu removo essa propriedade e eu crio métodos para adicionar e remover itens dessa minha coleção. Tá certo? Vamos agora para uma outra categoria de padrões de refatoração. Simplificando expressões condicionais. Decompor condicional. Quando a gente tem... Aqui a gente vai estar falando, pessoal, dos ifs. Dos ifs e dos switches e tudo mais. Tá certo? Você tem uma estrutura condicional complicada. Extraia métodos para a condição, para a parte após o then e a parte após o else. Então, olha só, o que a gente faz? Faço o return, e ao invés do else, eu faço o return removendo o else. Legal? Eu evito a utilização do senão. Consolidar expressão condicional. Você tem uma sequência de testes com o mesmo resultado. Consolide-os em uma única expressão e extraia. Se estudante, se tem carteirinha, se não é falso, aí faz a tal coisa. Aí faz o que tem para fazer. Aqui tem um outro bad smell, que é você tornar o teu código mais distante da margem. Quanto mais distante da margem, mais complexo é esse código. O que a gente faz então? Joga para dentro da mesma condição. Legal? E agora, utilizamos um outro padrão, simplificar condicional, extraindo para dentro de um método, dando nome para isso. Se está apto a pagar meia entrada, então, dá o desconto dele aí. Legal? Consolidar fragmentos condicionais duplicados. O mesmo fragmento de código aparece duplicado no then e no else, de uma expressão condicional. Mova-os para fora da expressão. Isso aqui, às vezes, o problema está aqui, né? O reverse send, ele aparece tanto no if quanto no else. Então, o que nós temos que fazer para isso? Tira esse cara dentro do bloco de condição, joga para fora e remove, muda a condição. Se data for diferente de null, ok. Então, atribui a data e chama o resource.send. Remover condição aninhadas por cláusula guarda. Um método tem lógica condicional, ifs e elses, que não deixa claro o fluxo dessa execução. Use cláusulas guarda para todos os casos especiais. Damos o nome para isso também de programação defensiva, pessoal. Antes de fazer alguma coisa, eu faço todas as minhas validações em um método.
Vocês querem ver? Estão percebendo que tem um monte de ifs alinhados aí. Está difícil de entender. O que a gente faz? Por partes, a gente vai decompor essa refatoração. Se o caixa não está fechado, ele começa a fazer as coisas. Então percebam aqui, ó, no ponto de exclamação. Tira o ponto de exclamação. Olha só. E tira o else. Return true. E trago o meu código mais para perto da margem. Legal. Se saldo for maior que 0, vamos mexer no saldo agora. Inverto a condição e lanço a exceção. Como tem só uma expressão dentro do if, eu posso remover o meu escopo ali, né? O meu início e fim de escopo. Vamos mexer no data de abertura da caixa. Mudo a condição e faço o lançamento da exceção. Suba a exceção. E aí sim, eu tenho finalizado o meu método. Então, ao invés de você ficar alinhando ifs e else, que dificulta a legibilidade, né? Que o if está lá em cima e daí tem muita coisa dentro dele, daí você tem que ir lá no else, tem que ficar dando scroll para ver o que né? Utiliza programação defensiva. E traz o teu código para mais perto da margem. Substituir comando condicional por polimorfismo. Você tem um método que seleciona diferentes comportamentos de acordo com uma condição. Mova cada ramificação do comando condicional para um método sobrescrito em uma subclasse. Torne abstrato o método original. Então, olha só, eu tenho o meu método emitir extrato. Ele faz coisas diferentes a partir de uma determinada condição. E se houver outro tipo de extrato? Eu tenho o simplificado mensal, o simplificado quinzenal, simplificado semanal, completo trimestral, completo anual. E se tiver mais, galera, o programador que pega esse código, o que ele vai fazer? Copiar e colar. O que vai acontecer? Vai criar um bad smell, método longo. Como é que a gente pode resolver isso? Extraímos, então, o método principal para dentro de uma classe, uma classe abstrata, chamado emitir. Deixa eu aumentar. E nas classes filhas, nós fazemos a sobrescrita desse método. Então, eu tenho a minha classe extrato. O emitir é abstrato. Dentro da classe extrato, eu tenho a lógica de criação. Dependendo do tipo, ele me retorna a instância correta. E eu tenho as minhas classes concretas. Extrato simplificado mensal, herdando de extrato. Extrato completo, herdando de extrato. E subscrevendo o método emitir. Muito mais fácil de testar também, pessoal. Quando eu falo testar, vocês entendem que é o testar automaticamente, né? Automatizado. Aí a gente tem que mudar na classe que chama, a classe cliente, né? Tira tudo essa parafernália e esse método, ele utiliza o poder do polimorfismo da orientação a objeto, né? Esse emitir, ora vai ser do simplificado mensal, ora vai ser do simplificado quinzenal, do completo, trimestral e por aí vai. Neste código, eu não preciso mais mexer. A orientação a objetos aqui, ela facilita a manutenção. E se um outro programador entrar, o que ele vai fazer? Ele cria uma nova classe, cara. Ele vai copiar e colar, mas ele está criando uma nova classe. Essa é a diferença. Ele vai estar copiando e colando, não gerando bad smell. Introduzir comando ternário. Você tem um if apenas para decidir qual atribuição realizar. O ternário é mais fácil de ler. Se valor maior que 100, valor multiplicado por 005. Se não, valor multiplicado por 002.
e já faz o return direto. Em uma linha, a gente mata tudo isso aqui. Muito bem. Vamos trabalhar agora com uma outra categoria que o Martin Fowler coloca, que são as exceções. Como é que vocês trabalham com exceções hoje no projeto de vocês? Tá legal, Palhano? Não tá legal? Precisamos melhorar as nossas exceções? Vocês criam exceções de negócio lá? Criam? Júnior, dá um exemplo. Por exemplo, você faz offline exception. Tem isso lá? Dá um exemplo, então, de um outro agora. Ou está difícil? A gente tem exceções de objetos, de regra de negócio, exceções de comunicação que você faz, exceções de banco de dados, cada uma para a Legal. Uma exception específica? Isso é assunto para um outro papo reto, né? A gente falar como trabalhar com exceções dentro das nossas aplicações, né? Exception genérica. Nem sabe. E isso é bad smell, Alvarino, olha só. Até como a gente está gravando aqui, né? O que foi comentado pelo pessoal é que são os bad smells que vai ser mostrado agora nos slides para frente. Evite lançar exceções genéricas. Você está lançando uma exceção genérica? Tente lançar exceções mais específicas. Por exemplo, aqui está o problema. O cara está passando um salário por parâmetro e esse salário ele é menor que 0. Throw new exception. Salário não pode ser negativo. Cara, não usa exception. Usa argument out of range exception. E essa é uma exceção do framework. Aqui poderíamos criar uma exceção de negócio. Salário negativo exception. Salário out of range exception. Nós poderíamos criar a nossa própria exceção. As exceções, geralmente, elas são separadas por camadas arquiteturais, né? Então, exceções de banco de dados, você só trabalha na camada de banco de dados, exceções da camada de serviço, somente da camada de serviço. E sim, você tem exceções específicas para a regra de negócio, mas essas exceções específicas da regra de negócio são centralizadas numa camada que a gente chama de domínio da aplicação, onde estão as regras de negócio, os requisitos, as regras de negócio, as exceções da regra de negócio, Júnior, elas têm que estar dentro da camada do domínio da aplicação. Respondendo a tua pergunta. Evite tratar exceções de forma genérica. Você possui um bloco cat tratando exceções genéricas. Utilize exceções específicas. Try, algum código, cat exception. Não. Cat, argument out of range exception. O exception é lá no último bloco cat que a gente tem. Não ignore exceções. Você possui um bloco cat vazio. Avalie se faz sentido continuar utilizando uma exceção verificada. Trabalhei em um produto aqui da empresa, onde os programadores faziam isso. Não estourava, nós tínhamos uma aplicação que não estourava erro no cliente. O Júnior trabalhou comigo nesse projeto. E vou falar, era na Hunt. Os programadores capturavam a exceção e não fazia nada. Horrível isso, porque quando o cliente ia fazer alguma coisa e dava problema na aplicação, o que o cliente queria fazer, ele não conseguia. Ele queria imprimir, por exemplo, uma ordem de compra. Não, ele não imprimia, mas não dava erro. Mas o cliente estava pagando para imprimir a ordem de compra. Ou seja, o cliente levantou muitos problemas
dizendo que dava muitos levantou, né, reclamou que a aplicação estava com muito problema. E aí a gente maquiou o problema, capturando a exceção e não expondo isso, né, para o nosso cliente. Aí numa decisão do diretor na época, falou o seguinte: vocês não podem usar exceções. E aí a gente fez uma caça às bruxas nos blocos try-catch, e a gente era proibido de utilizar exceções. Olha só, nós não sabíamos utilizar a exceção, certo? E para resolver isso, apenas uma linha resolvia. Escreve no log a exceção, captura a exceção, escreve no log. Escreve em algum lugar, manda uma mensagem que seja. Respondendo então a pergunta do Anderson. O Anderson falou o seguinte: em que momento lançar a exceção, né? De que maneira lançar a exceção corretamente? É isso. Na camada de aplicação que você lança essa exceção. Na camada, no fluxo, você lança a exceção. Você consegue lançar exceções também. Aí depende da tua regra de negócio, cara. Mas, por exemplo, assim, você tem um formulário que você está passando valores inválidos lá, né? Você está passando... Vamos lá, você tem uma tela e você quer pesquisar uma impressora. E o cara digitou o IP da impressora errado, certo? Na camada de aplicação, que é uma camada abaixo da tua camada de web services, por exemplo, você lança uma exceção dizendo, impressora not found exception. Aí na tua camada de web service, você retorna isso com código. Você pode retornar com 500, que geralmente, 500 é um erro é um status code do HTTP, um erro genérico, né? Então você define, 301, que é o erro que o cliente digitou errado. Tem uns códigos dos status codes corretamente lá. Então, você pode fazer isso. Na tua camada de aplicação, você retorna uma exceção para o cara. E aí, se você está utilizando a web, você utiliza o status code do HTTP para retornar corretamente para o cara. Ou você utiliza, você captura na tua camada de apresentação essa regra de negócio. E daí você mostra um label, você mostra num pop-up. Mas eu acho que o cara para lançar a exceção é a tua camada de aplicação, é a tua camada de fluxo ali, né? Não sei se eu respondi. Exceções lançadas sem informações de captura. Existem exceções sendo lançadas sem uma mensagem, contendo a explicação detalhada da falha. Defina uma mensagem. Gerar boleto. Às vezes, o que o cara faz, throw new, boleto inválido exception. Isso não diz nada? Tá certo? Num log, para a gente avaliar um log, para a gente analisar um log, é muito difícil. Ele só vai dizer lá, boleto inválido exception. Mas por que está inválido? Certo? Então, o que a gente faz? Passa o objeto por parâmetro, nessa minha exception, e aí encapsula essa mensagem. Não foi possível gerar o boleto cedente X, fulano, sacado Beltrano, no valor de R$100. Facilita muito mais. O nosso suporte vai dizer o seguinte: olha, cara, o Beltrano não consegue gerar boleto para o fulano no valor de R$8.000. Cara, mas está na cara. Você não consegue gerar boleto de R$8.000. Entendeu? Olha só então, como que fica quando lança-se uma exceção, ou quando a gente pega e vai num event viewer, num log da vida, né? Additional information. Não foi possível gerar o boleto cedente, Alex, sacado hash, valor 1.000. E se o cara está em ambiente de desenvolvimento, ele ainda tem até as informações do objeto, né? Legal? Então é uma boa prática a gente criar as nossas exceptions e no construtor dela a gente passar o objeto que ocasionou a origem daquela exceção. Tá bom? Substituir código de erro por exceção. Não sei se vocês fazem isso.
Mas tinha uma aplicação aqui na empresa que nós trabalhávamos dessa forma. Aqui na empresa eu trabalhei num projeto assim. Um método retorna um código especial para indicar um erro. Ao invés disso, gere uma exceção. Então, olha só. No caixa eletrônico, eu estou dizendo assim: banco, processar saque de uma determinada quantia. Se o resultado for igual a 0, dispensa o dinheiro. Se o resultado for igual a -1, exibir mensagem, saldo insuficiente. E aqui, na classe banco, eu digo o seguinte, ó, se ele conseguir fazer o saque, retorna 0. Se ele não conseguir, retorna -1. Então, isso aqui é uma má prática, pessoal. Retornando códigos, não faz isso. Lança-se uma exceção. Tá certo? Se ele não conseguir fazer, beleza. Agora, se ele conseguir fazer, ok. Se não conseguir, throw new saldo insufficient exception. E aí, olha só como fica melhor a chamada desse cara. Deixa eu voltar aqui, né? Aí, encapsula dentro de um try catch. Tá certo? Prefira o uso de exceções padrão do framework. Você pode utilizar uma das exceções existentes no framework para tratar um cenário específico. Substituir a exceção customizada pela padrão do framework. Converter vídeo. Eu estou fazendo uma primeira verificação. Se o vídeo for igual a null, vídeo inválido exception. Mas, cara, tem uma exceção específica para argumentos nulos dentro do framework, que é a argument null exception. Então, prefira utilizar as exceções do framework do que as exceções que você crie. É muito melhor. Os desenvolvedores já conhecem, né, sobre aquela exceção, argument null exception. Muito bem. Então, ao invés de vídeo invalid exception, vídeo argument null exception, passando por parâmetro qual é o argumento que está inválido. Perfeito? Pessoal, estamos chegando ao fim, então, do nosso papo reto. Eu espero ter ajudado vocês com algumas dicas. Aconselho muito a leitura do livro, eu vou estar disponibilizando depois. Ele é um livro muito gostoso de ler, é muito rápido. Eu li ele, eu acho que em uma semana eu li. Em alguns momentos de ociosidade dentro dos projetos, leiam esse livro. Tenham ele como uma prática de uma leitura recorrente, né? E não é aquele livro que você vai ler de cabo a rabo. Pega um padrão, entende sobre aquele padrão, leia sobre ele, tá certo? E se vocês não entenderam ainda o benefício da refatoração, uma imagem, Davi, ela fala mais que 1000 palavras, tá certo? Esse aqui é um exemplo de um processo de refatoração. Não sei se vocês conhecem a Geise Arruda, conhece? Ellison, conhece a Geise Arruda? Então, cara, ela passou por um processo de refatoração. Ao meu ver, Ellison, o depois ficou bem melhor, entendeu, cara? Então, não sei vocês. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fechou? Então tá bom. Obrigado.